Olá, queridos, me chamo Adriane Falti, sou fundadora e sócia no escritório Falti Freitas e a gente tem recebido muitas dúvidas a respeito da etapa de investigação social nos concursos públicos. Então, a primeira coisa que a gente tem que definir é para que serve a investigação social. A investigação social, ela serve para identificar um padrão de comportamento do candidato. Esse padrão de comportamento não é apenas em relação a infrações de natureza penal. É um padrão de comportamento tanto no aspecto moral quanto social. Então, na investigação social, o que vai ser analisado é a vida pregressa do candidato, tanto sob o aspecto de eventualmente ter cometido uma infração penal, se há condenação, se há trânsito em julgado disso, mas também o seu comportamento em geral na sociedade, para ver se isso é ou não compatível para o cargo público que ele depende, né, que ele pretende aqui alcançar. E essa análise vai variar de acordo com o cargo que se pretende ocupar. E a gente começa então aqui uma série de vídeos respondendo dúvidas de vocês que nos enviaram aqui a respeito dessa etapa de investigação social. Professora, pelo amor de Deus, faça um vídeo sobre isso, não consigo dormir. Meu problema foi com o IPVA de carro. Já troquei uma ideia com seu marido, mas eu adoraria assistir algo com você explicando. Então vamos lá. Dívidas em geral. No caso aqui, uma dívida de IPVA. Provavelmente essa pessoa aqui deve estar em dívida ativa com o Estado, ou seja, deveu para o Estado, ele vai te inscrever em dívida ativa, você fica então como devedor do Estado, como se fosse você está inscrito aí no SPC, Serasa, alguma coisa assim, mas quando você deve para o Estado, isso vai então para a dívida ativa. Isso pode eliminar o candidato? A gente tem que analisar duas coisas bem distintas. Lembra que a investigação social serve para investigar um padrão de comportamento. Uma coisa é você dever um IPVA ao outro por uma instabilidade financeira, porque passou um aperto lá, não conseguiu pagar, tá com dificuldade no parcelamento ou coisa assim. Outra coisa é você ser um pilantra contumaz aí que não paga nunca os seus impostos, entendeu? Então se você nunca pagou IPVA, tá sendo cobrado aí de anos e anos e você simplesmente ignora, o Estado está te cobrando isso em inúmeros processos, aí isso sim pode ser um problema. Por quê? Porque há um comportamento social aqui que muitas vezes pode ser incompatível com a atribuição do cargo. Agora, em sendo uma coisa pontual, ficou devendo um ou outro, tá tentando pagar, tá tentando acertar isso aí, isso é normal, todo mundo passa por dificuldade financeira e isso pode acontecer e nesse caso, pontualmente, não pode ser uma condição para eliminar você então na investigação social, mas veja que isso deve ser analisado caso a caso. Rede social, ter algum amigo, familiar, conhecido que tenha sido preso. Aqui, ó, o fato de terceiro, ele não pode prejudicar o candidato. Então, se você tem um amigo, um familiar, pode ser teu pai, tua mãe, irmão, filhos, que tenha cometido um crime, que você não tenha nada a ver com isso, né? Esse fato não pode gerar qualquer prejuízo na fase de investigação social. Isso pelo próprio princípio da intranscendência da pena, que é o princípio que diz cada um arca com os seus BOs. Então, se foi a pessoa, o seu familiar, o amigo que cometeu o crime, essa pena dele, né, essa consequência não pode esbarrar em você, então com certeza você não pode ser punido, eliminado aqui na investigação social por conta disso. Em relação ao preenchimento da FIC, é necessário informar o cometimento de ato infracional? Pensa assim, ó, toda vez que for preencher a FIC, você vai responder aquilo que lhe foi perguntado. Não fica se animando aí para responder qualquer coisa, abrindo o coração aí. Você só vai responder aquilo que foi perguntado. Então, se lá na tua ficha tiver lá, você já respondeu por ato infracional, já cometeu ato infracional, você responda sempre a verdade. Veja que toda vez que a gente fala de investigação social, a gente consegue, via judicial, reverter situações do candidato ser eliminado por ter cometido um crime, por ter sido condenado, às vezes há muito tempo. Agora, é dificílimo, quase impossível, reverter a eliminação por mentira na FIC. Então é super importante que você seja o mais verdadeiro possível. Eu já vi candidatos serem eliminados porque não informaram a existência de um boletim de ocorrência que sabiam, mas a coisa não teve sequência e a pessoa simplesmente omitiu essa informação. Então, se tá a pergunta lá, responda, coloque a verdade. Se eventualmente você for eliminado por uma situação como essa e houver ali uma situação de injustiça, a gente consegue reverter. Agora, se você mentir na FIC, aí não tem como. Professora, SPC e Serasa são problema na investigação para qualquer concurso? Então vamos lá, primeira coisa. Se estar inscrito no SPC e Serasa eliminasse de cara os candidatos em concurso,
uma galera dos concurseiros não poderia prestar concurso. Então a primeira coisa é que, como regra, não é fato, não é condição para te eliminar no concurso. Mas calma lá, a gente precisa analisar situações pontuais. Por quê? Porque a investigação social não é só para analisar se a pessoa comete crime. Lembra que a investigação social serve para analisar um padrão de comportamento moral e social. Então, eventualmente, se você é aquela pessoa que está lá inscrito no Serasa por um monte de coisa, né? Puxa aquele extrato que chega assim, ter 1 quilômetro de extrato de Serasa, eventualmente isso pode configurar uma conduta de um estelionatário, de uma pessoa fraudulenta, e isso pode ser desabonador na hora da investigação social, sim. Só que, claro, que mesmo se você tem esse extratão aí, né, de dívidas, de inscrições no Serasa, deve ser analisado se você não passou por uma condição financeira peculiar. Isso tudo, caso você seja eliminado, pode ser discutido em um processo judicial. Mas está lá, devendo uma ou outra coisa, uma ou outra inscrição no Serasa, isso não vai te eliminar do concurso público. Cumpri uma medida socioeducativa há 10 anos, né? Hoje estou aprovado na PPMG. Eles podem eliminar na investigação social? É muito comum essa pergunta e é muito comum isso acontecer. Muitas vezes, por ter cumprido uma medida socioeducativa, é possível às vezes que a banca te elimine, mas essa eliminação nós acreditamos que ela é injusta. Por quê? Porque se você foi condenado aqui a uma medida socioeducativa, você não cometeu um crime, certo? Você cometeu um ato infracional na condição de adolescente. Então isso não caracteriza como um antecedente criminal capaz de te eliminar nessa etapa da investigação social. Então, caso isso aconteça, que às vezes é muito comum de acontecer, vale a pena você judicializar.